Donald Trump aplica lei Magnitsky e sanção em mais um ditador que estava surrupiando os direitos da população. Vocês vão ver aqui agora, pessoal, mais um caiu e desta vez o amigo de Lula, e Lula não perde por esperar. E também nós vamos mostrar aqui que além dessa sanção, dessa lei Magnitsky que foi aplicada, acabou de ser aplicada agora para esse ditador, você vai ver também, o Donald Trump acaba de dar uma ordem e forças militares gigantes se aproximam da América do Sul e já tem ordem para agir. O clima está mesmo tenso, pessoal, e parece que o Trump não quer acordo com o 9 dedos e nem com ditadores da América do Sul. Você vai ver tudo isso aqui agora, nós vamos trazer. Quem vai trazer para nós é o deputado federal Gustavo Gaia, que vai esmiuçar toda essa situação aqui e vai mostrar para nós como está a realidade. A mídia não vai te mostrar, a Globo não vai te mostrar isso aqui. Por isso eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo, para se inscrever nesse canal. Se você gosta de notícias de credibilidade, que tem realmente a verdade, se inscreva aqui no canal agora, totalmente gratuito, e você vai ficar muito bem informado. Vamos para essa matéria e voltamos logo em seguida. Eu sei que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes fica difícil de acompanhar todas as notícias, mas teve um fato curioso que aconteceu nessa semana que eu acho que a imprensa não deu a devida cobertura. Mais uma pessoa foi sancionada com a lei Magnitsky. Ela, esposa, filha, todo mundo. E é um presidente de um país da América Latina. É curioso como eu não vi nada disso no Jornal Nacional, nem na Globo, Fantástico, nada. Mas um presidente de um país da América Latina acabou de ser sancionado com a lei Magnitsky. Parece que eles evitam falar dessa Magnitsky. Por quê? Essa pessoa que foi sancionada, que eu vou mostrar para vocês agora, é o Gustavo Petro. Gustavo Petro, ele é conhecido, notoriamente conhecido por ser um defensor do narcotráfico, por defender a legalização de tudo quanto é tipo de droga. Estava nos Estados Unidos recentemente pegando um alto-falante no meio da rua e pedindo para o exército americano não acatar as ordens do Donald Trump. É um completo louco alucinado. E ele acabou de ser sancionado com a Magnitsky. Parece que a imprensa ela fica meio acanhada de falar sobre isso, porque as pessoas começam então a entender quem faz parte desse grupo de pessoas da Magnitsky, né? Então nós temos aí traficantes, terroristas, ditadores, e lá no meio de todo mundo tá quem? Alexandre de Moraes. Bom, vamos falar do Petro agora. Os Estados Unidos anunciam sanções contra Gustavo Petro. Gustavo Petro é o primeiro presidente da América Latina, é um ditadorzinho, mas tudo bem, presidente da América Latina que foi sancionado pela lei Magnitsky. Então nós temos os três patetas da América Latina, são Maduro, Petro e Lula. Maduro está prestes a ser deposto e a Venezuela vai ser invadida em breve. Gustavo Petro aí já sofreu a Magnitsky e o visto também já havia sido suspenso. Com certeza... esta parte eu não posso deixar de falar. Ele sofreu a Magnitsky, o cara é o presidente, tá? Sofreu a Magnitsky. Imediatamente, olha o que os bancos fizeram. Advogado de Trump cita Pedro e cobra bancos por menções imorais. Instituições financeiras colombianas anunciam rápida adesão à exigência dos Estados Unidos, enquanto a definição segue nas brasileiras. Olha que curioso. O cara é presidente da Colômbia, sai a OFAC, né, a determinação da Magnitsky para o Gustavo Petro, os bancos da Colômbia imediatamente falam, opa, estamos dentro, cancelamos as contas dele, cancelamos os cartões de crédito. Enquanto isso, os bancos do Brasil ainda insistem em defender Alexandre de Moraes. Aqui. Depois que bancos colombianos informaram que irão aderir às punições impostas pelos Estados Unidos ao presidente Gustavo Petro, acusado de envolvimento com o tráfico internacional de drogas e o advogado Donald Trump, Martin De Luca, questionou o posicionamento das instituições financeiras brasileiras diante das sanções aplicadas pelo presidente Donald Trump contra Alexandre de Moraes. De Luca utilizou a rede social X para comparar a postura das instituições financeiras colombianas à das brasileiras, de modo a referir-se à aplicação da lei Magnitsky, considerada uma das punições financeiras mais severas dos Estados Unidos a estrangeiros. E aí, aqui sai, né, uma nota do banco lá da Colômbia falando que vai cancelar as contas do Gustavo Petro. Mas enquanto isso, os bancos do Brasil insistem a continuar defendendo, ou pelo menos fingindo de bobo, fingindo de silêncio,
no caso do Alexandre de Moraes. Curioso, né? O ministro do STF aqui põe mais medo nos bancos do que um ditador do narcotráfico de um país vizinho. Ou seja, quem é capaz de fazer mais maldade? Porque se lá os bancos acataram imediatamente, por que aqui os bancos morrem de medo de acatar? Essa novela vai ter muito capítulo ainda. Eu tô vendo muita gente se enganando, achando que essa sessão de fotos, na verdade foi isso, né? Foi uma interação, não foi uma reunião que houve entre Lula e Donald Trump. Foi uma sessão de fotos, o início de uma conversa que mais cedo ou mais tarde teria que acontecer. Isso era inevitável. Mas uma coisa já ficou bem clara nas conversas que o Márcio Vieira teve com o Marco Rubio. Não haverá conversa enquanto continuar essa ditadura, essa perseguição, censura. Enquanto houver ordens judiciais para prender cidadãos americanos, para punir empresas americanas, sem passar pelo devido processo legal, pelos tratados internacionais, porque a verdade é que foi a soberania americana que foi violentada. O que nós estamos vendo é uma reação. Mas olha que curioso, né? Mais uma grande autoridade sendo sancionada pela Magnitsky, um notório defensor de tudo que não presta, o Gustavo Petro, e os bancos aderem imediatamente. Enquanto isso, os bancos no Brasil não vão parar, né? Vão continuar insistindo aí que nada está acontecendo até que todos os seus correntistas sejam prejudicados. Pois é, agora nós vamos mostrar uma outra parte dessa matéria, porque o Donald Trump resolveu dar ordem às Forças Armadas para chegarem junto aos ditadores aqui da América do Sul. E olha o tamanho do arsenal que ele manda, pessoal. É um arsenal de guerra, é algo grande que nós nunca vimos aqui, justamente no litoral, na costa da América do Sul. Você vai ficar de queixo caído com isso. Quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que colocou o Lula na cadeia juntamente com o Sérgio Moro. Ele vai mostrar, olha o que o Trump está preparando. Pessoal, ele não está para brincadeira e agora vai agir. Confira aí. Atenção, muita atenção, porque Donald Trump aciona a maior máquina de guerra do mundo contra Nicolás Maduro. Gente, o Maduro deve estar no Rivotril agora para conseguir dormir. O presidente Donald Trump, ele provou que ele não está mesmo para brincadeira e que ele vai para cima dos cartéis de droga de qualquer jeito, custe o que custar. Ele já disse que os cartéis são o Estado Islâmico do Ocidente e até puniu agora, no último dia, o presidente da Colômbia, o Petro, por envolvimento dele com o tráfico de drogas, com sanções econômicas pesadíssimas de bloqueios de bens que são equivalentes às da Magnitsky. Só que o Trump ele não parou apenas em discursinhos, não. Ele mandou as Forças Armadas Americanas destruírem qualquer embarcação de traficantes que saiam da Venezuela e mandou um grande número de tropas, de navios e até aviões para perto daquele país. E agora eu vou mostrar para vocês como o Trump fez uma nova jogada. Como ele mostrou que ele está disposto a tudo mesmo. Mas antes disso, você já sabe. Curta aqui o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa. Mas agora, olha então para isso aqui, ó. O Trump simplesmente enviou a maior arma de guerra do mundo para a América Latina. O presidente americano enviou o porta-aviões, o USS Gerald Ford, que é um verdadeiro monstro dos mares. Pensa num monstro. E ele enviou esse monstro para a nossa região. E você vai ficar arrepiado quando você entender o quão poderoso e avançada é essa verdadeira máquina de guerra. Esse porta-aviões americanos, ele tem capacidade para 5.000 pessoas e 90 aeronaves, além de ser movido a propulsão nuclear, gente. São 2 reatores nucleares para que ele possa navegar por anos e anos sem parar. Olha só aqui a foto desse monstro. Olha só, é ou não é? É ou não é impressionante? Gente, vocês têm noção disso aqui? Vamos comparar. O USS Gerald Ford, nele, ali dentro, cabem 90 aeronaves. Um estudo do World Directory of Modern Military Aircraft, que é o Diretório Mundial de Aeronaves Militares Modernas, disse que a Força Aérea Brasileira tem um total de 364 aeronaves. Então, os Estados Unidos, eles conseguem colocar dentro desse porta-aviões aí quase 25% da Força Aérea Brasileira inteira em um porta-aviões americano. Isso porque eu não estou nem comparando a qualidade das aeronaves, que as americanas são as maiores máquinas e melhores máquinas de guerra do mundo. Então assiste aqui comigo agora ao vídeo desse monstro em ação. Olha aí, ó. Eu vou deixar o vídeo rodando aqui, ó. E aí eu fiquei lembrando, pessoal, do Moraes debochando. Você lembra?
Ele dizendo que a Magnitsky não ia influenciar o STF enquanto o porta-aviões do Trump não chegasse ao Lago Paranoá. Moraes, tá chegando mais pertinho, hein? Mas aí você pode me dizer, mas com certeza o porta-aviões do Brasil deve também ser poderoso, hein? Deve ser muito avançado. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. O Brasil, esse país continental, o gigante pela sua própria natureza, simplesmente não tem um porta-aviões. O que nós temos por aqui é um porta-helicópteros. Eu vou repetir, o Brasil não tem um porta-aviões. Dá uma olhadinha aqui no porta-helicópteros brasileiro. Ó. Vou deixar rodando aqui esse vídeo do G1, que fez uma visita guiada na maior embarcação das Forças Armadas do Brasil. Pra você dar uma olhadinha no nosso porta-helicópteros aqui. Ó. Deixa eu cortar o som. Esse aí é o nosso porta-helicópteros. Mas, Deltan, o que significa o Trump ter enviado o porta-aviões mais poderoso do mundo para a América Latina? Isso mostra, gente, que os Estados Unidos eles não têm o menor problema em aplicar força contra a Venezuela para tirar o Maduro do poder. Afinal, não faz sentido enviar uma máquina de guerra desse tamanho para simplesmente ficar bombardeando alguns barquinhos de drogas que saem da costa de Venezuela. É ou não é? Isso mostra que o Trump está preparando o terreno para uma investida maior, que nós ainda não sabemos qual que é essa investida maior. Mas o ar ao redor da Venezuela está pesado, dá para cortar ali com uma faca, o clima está pesadíssimo. O problema é que o Maduro ainda é um grande aliado de Lula. Será que Lula vai pegar as dores de Maduro? Lula teve uma relutância absurda em seguir o resto do mundo que não reconheceu as eleições da Venezuela como legítimas. E vamos lembrar o que fez o Partido dos Trabalhadores. O PT reconheceu Maduro como presidente oficial da Venezuela. E Lula é petista. Aquelas eleições fraudadas. Gente, isso é uma piada. Só que não é piada, é sério. É o nosso presidente. É uma tragédia. Isso tudo pode acabar atrapalhando toda a negociação da suspensão das tarifas do Brasil. Mas me diz aqui o que você acha que o Trump vai fazer com esse porta-aviões, hein? Ele vai derrubar o Maduro? Conta aí nos comentários. Vou colocar aqui para você de novo aí. Vamos fechar com essa fotinho do porta-aviões imponente dos Estados Unidos. Será que vai derrubar Maduro? Conta aí para mim. O que você acha? Pois é, veja agora também, pessoal, como foi o encontro de Lula e Trump. Na verdade, não foi o encontro. Nós podemos chamar apenas de um puxadinho ali na espreita ali. E o Trump colocou o Lula na parede e elogiou Jair Bolsonaro. Mas veja o que vai acontecer após isso, depois desse encontro. O que acontece agora? Quem vai trazer para nós é o jornalista Alexandre Garcia, esse que tem uma grande credibilidade, são mais de 30 anos no jornalismo e só fala a verdade. Olha só o que ele vai analisar e vai trazer sobre este encontro de Lula e Trump. Será que deu bom para o petista ou é só uma conversa fiada, mais uma fake news da Rede Globo? Confira. Bom, quando se cria expectativa, como a imprensa governista criou, depois vem frustração, né? Eu vi, por exemplo, num grande jornal brasileiro lá a chamada, né, Lula vai convencer Trump de suspender a tarifa. Aí não suspende, fica todo mundo de cara no chão, né? O fato é que Trump abriu, assim, meio de improviso, um tempo de 1 hora, mais ou menos, para dedicar a uma reunião entre ele e Lula, né? Do lado dele estava o Marco Rubio, o secretário do Tesouro e o homem que trata do comércio, o Jameson Greer. Foi o homem que mostrou, olha, tarifa comercial é 10%. 40% é tarifa política, né? Como ficou claro aí, inclusive, em declarações de Marco Rubio, né? Que o Brasil precisa obedecer, respeitar direitos humanos, dar amplo direito de defesa, ter juiz natural, devido processo legal, parar com perseguições políticas. Ficaram tangenciando esse assunto, mas, de fato, o assunto foi abordado. Por fim, o chanceler Mauro Vieira acabou revelando, né, que foi mais ou menos assim, a exigência
dos americanos e a resposta dos brasileiros, a exigência eu acabei de falar, a resposta dos brasileiros é a seguinte, que temos um poder com plena independência, que é o judiciário, né? Não menciona o judiciário. É um poder independente que seguiu o devido processo legal, o amplo direito de defesa e que havia provas suficientes, né? Disse o chanceler Mauro Vieira que Trump não respondeu, mas ele, será que não respondeu mesmo? Uma que Lula jurou defender a Constituição. Então, cada vez que a Constituição era desrespeitada, ele devia botar a boca no mundo, não fez isso. E, em segundo lugar, está, sim, ao alcance de Lula resolver isso, mesmo respeitando a independência do Supremo. Vocês lembram, eu contei para vocês, a proposta do juiz Everardo Ribeiro, né, de fazer uma pequeníssima mudança num mesmo artigo, o artigo 359 do Código Penal, né, caracterizando o crime de golpe de Estado, ou tentativa de golpe de Estado, pela presença de arma no indivíduo que está sendo investigado, ou explosivo, ou um artefato bélico. É obrigado a ter. Então, se ficar demonstrado que alguém estava com artefato bélico, como foi o caso do sujeito que queria explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília, tudo bem. Agora, se não tiver aprovado, isso é uma coisa, é um projeto de lei que não precisa de maioria de 60%, não é mudança da Constituição, creio que não precisa nem a maioria absoluta, basta a maioria simples, e fica fácil de resolver tudo aquilo que aqueles manifestantes que foram presos e condenados por golpe de Estado, né, ninguém estava armado realmente, é o único golpe de Estado no mundo, né, em que as pessoas não portavam armas. Né. A exigência de arma de fogo nesse projeto de um juiz aposentado que teve uma longa carreira de criminalista, né, e que teve a visão salomônica de perceber isso, lá no artigo 359. Bom, o Lula disse: discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica. Ele faz questão de dizer que foi comércio e econômico. Quando 40%, aliás, vamos botar a matemática nisso, né? Na verdade, 80% da conversa é política e 20% da conversa é econômica, porque uma tarifa é 40%, a outra é 10%, a econômica é só 10%. E o Brasil está disposto, a gente viu ali, a negociar até terras críticas, minerais críticos, né, as chamadas terras raras, enfim, nessa hora, os Estados Unidos talvez esteja precisando, nós dispomos daquilo que os americanos precisam. Ok, né? Mas o que os americanos querem é que o Brasil esteja mais afinado aos princípios de liberdade, democracia, liberdade de expressão, sem perseguições, porque o Brasil fica imitando a Venezuela desse jeito, né? E Trump está querendo derrubar o Maduro, né? Agora mesmo um outro poderosíssimo navio chegou lá perto, ficou ao largo de Trinidad e Tobago, foi muito bem recebido pela primeira-ministra de lá, que apoia totalmente o Trump, e tem o Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do planeta, tem 75 aviões de combate. É mais ou menos um poder de dissuasão ou de intimidação a Maduro e de estímulo à oposição a Maduro, né? E de dissuasão a Petro também na Colômbia, que são dois países acusados de narcotráfico. O Brasil tem que tomar boa nota disso também, porque cada vez mais traficantes, em geral da Colômbia, estão tomando conta da Amazônia, né? E estão fazendo concorrência com as grandes facções de narco brasileiras, que já diversificaram seus negócios, né? Não são
apenas drogas, são postos de gasolina e vão além, né? Vão além, tá aí a investigação para cuidar disso. Bom, teve aquela pergunta antes do encontro, uma pergunta de um jornalista, ou de uma jornalista, e Bolsonaro vai estar na mesa de negociação, e o Trump disse, eu gosto muito dele, ele é um bom sujeito, e eu me sinto muito mal com o que fizeram com ele. Com o Lula do lado, ele disse isso. Depois ele disse assim, podemos reduzir as tarifas rapidamente, somos muito ágeis. Ou seja, no momento em que o Brasil der uma solução para a nossa exigência de liberdades, de devido processo legal, né, parar com perseguições, a gente resolve isso rapidamente. Vamos ver se tem mais uma outra questão aqui. Pois é, eu anotei aqui. Eu achei Lula descortês, né? Eu não faria isso. Se outra pessoa estivesse respondendo a perguntas de jornalistas e eu estivesse do lado, lá pelas tantas, Trump ainda estava respondendo, o Lula interrompeu. Vocês estão inquietos aí? Façam perguntas para depois do encontro, né? E sobrou fazer perguntas para o chanceler Mauro Vieira, porque o Lula foi para outro lugar, né? Não foi uma coisa assim tranquila, né? Foi mais ou menos parecido com o que Janja fez naquele encontro lá com Xi Jinping, pedindo censura para o TikTok no Brasil. Uma questão final aí, né? Só para a gente voltar àquilo que eu disse no início, da frustração causada pela expectativa criada pela imprensa governista. É que Trump parece estar empurrando com a barriga, enquanto resolve as questões com a China. E enquanto ele está empurrando com a barriga e não se decide nada, a gente vai pagar mais um mês de 50%. Aqueles que exportam para os Estados Unidos, que estão vendo as suas exportações caírem, já caíram aí 25%, não sei como é que vai fechar outubro, né? É mais um mês e tem novembro, dezembro pela frente. Quando será? Né? Só falaram que Trump autorizou sua equipe a negociar com a equipe de Lula, né? A conversar sobre. Eu não creio que por aí vá haver uma solução, sendo que a solução está à mão de Lula. Ele não precisa nem defender a Constituição obrigatoriamente. Basta ele falar para as lideranças do governo no Congresso, olha, aprovem aí eu diria esse projeto novo, né, que não é um projeto ainda, porque nenhum legislador abraçou o projeto, é uma ideia de apenas uma mudancinha no Código Penal e resolve a situação, né? Porque quando a lei é modificada e beneficia o réu, ela retroage. Ela pode ser aplicada sobre decisões anteriores, decisões do passado. Do Rio de Janeiro, Alexandre Garcia. Pois é, pessoal, diante de tudo que nós estamos vendo aqui no Brasil, esse desgoverno e que não abaixa a cabeça para poder reconhecer os seus erros, mesmo nós estamos aí já no terceiro ano do Lula, com um déficit trilionário, estatais dando prejuízo, e agora ele se encontra ali com o Donald Trump e teve que ouvir ali da boca do homem mais poderoso do planeta que Jair Bolsonaro é um homem muito bom, é um homem que ele gosta. E aí o Lula acabou entregando de bandeja a cabeça do Moraes, por quê? Ele falou que toda essa disputa é um assunto do STF, do Judiciário, ou seja, eu não vou me envolver. Acabou, para quem achava, né, a mídia velha, esquerdista, comunista, né, que achava que o Lula ia se encontrar com o Trump para poder salvar o Moraes e os outros ministros do Supremo, se enganaram, porque ele chegou lá na hora, acabou amarelando, né, e entregou o Judiciário na mão do Trump, do Marco Rubio e dos seus secretários e assessores. Agora o que vai acontecer?
o Trump já está agindo aqui na América do Sul, mandando, inclusive, esse porta-aviões que você viu aí, gigantesco, gigantesco. Nós nunca vimos aqui na costa das Américas esse tipo de porta-aviões, né? Realmente um navio de guerra gigantesco. E aí, pessoal, tudo demonstra que o Trump não vai recuar enquanto ele não prender o Maduro e também vai continuar sucedendo aí, né? Entrando para a América do Sul adentro, até acabar com todo tipo de cartel, narcotráfico, milícias e todo tipo de terrorismo. E aí, pessoal, não se enganem, porque ele vai chegar, sim, aqui no Brasil e vai cutucar aqueles que estão no governo. Isso é fato. Eu quero, inclusive, que você coloque aqui nos comentários. Você apoiaria uma invasão dos Estados Unidos para colocar ordem nessa bagunça aqui no Brasil? O que você acha disso? Será que isso é possível acontecer? E se isso acontecesse, você é a favor disso ou não? O Brasil tem que ser soberano e deixa o Lula governar, deixa as coisas do jeito que estão, ano que vem o Lula se reelege e continua tudo em pizza. O que você acha? Coloque aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião, pessoal. O Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, aquele filósofo, cientista político, professor, ele falou uma frase antes de falecer, uma frase muito emblemática. Ele disse o seguinte: diante da atual situação no Brasil, nas Américas, ele falou o seguinte: a única solução para o Brasil seria uma intervenção militar dos Estados Unidos. Pode procurar aí, pode dar um Google aí que você vai ver. Essa informação é verídica, saiu da boca do Olavo Carvalho. Olavo Carvalho, que é o prepulsor do conservadorismo e da direita no Brasil. Se hoje nós temos Jair Bolsonaro como o maior representante da direita, temos Nicolas Ferreira e tantos outros políticos, e a direita, né, se levantou no Brasil, o conservadorismo, na verdade, não vou dizer nem a direita, vou dizer o conservadorismo, devemos muito ao professor Olavo Carvalho. Olavo de Carvalho falou essas frases, que uma das coisas que poderia permanecer e poderia justificar e fazer com que voltasse à normalidade no Brasil seria uma intervenção militar dos Estados Unidos. Não sei, o que você acha? Coloque aqui nos comentários. Nós vamos ficando por aqui. Pessoal, se você quer notícia realmente de credibilidade e com fontes confiáveis e que realmente vai fazer diferença na sua vida, se inscreva aqui no canal, totalmente gratuito. Você clica, se inscreve, fica muito bem informado. E o YouTube, pessoal, não entrega os nossos vídeos para todas as pessoas. É preciso você ser inscrito aqui no canal. Se possível, até clicar no sininho aí. Porque aí nós vamos fazer um grande movimento para mostrar a verdade para esse país. Não é possível o povo brasileiro ainda acreditar naquilo que passa na grande mídia, nas mentiras que a gente assiste todos os dias na grande mídia e ficar se alimentando desse tipo de coisa. Olha só o que aconteceu. O Lula foi lá, se reuniu com o Donald Trump, o Trump fez elogios a Bolsonaro, o Lula saiu falando que deu tudo certo, que vamos prosseguir, que agora vai tirar o tarifaço, papapá, coisas desse tipo. Tudo mentira. E isso você vê na grande mídia. Mas aqui não. Aqui nós vamos expor a verdade. Então, se você gosta da verdade, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.